E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elza Jennifer e o devocional de hoje vai ser sobre Jó 10. Eu falei para vocês que eu iria ler Jó 10, então vamos falar um pouco sobre as aflições dessa vida, né? Sobre também muitas coisas que acontecem e o ser humano, ele é voltado a sempre colocar a culpa em Deus em tudo. Seja talvez para justificar os seus pecados ou para ter alguém para colocar a culpa. Mas se você for observar, a humanidade sempre coloca a culpa em Deus. Falando se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu isso e tal? Então aqui eu vou ler Jó 10. Se você tiver aí com a sua Bíblia, você pode ler, né? Comigo também. A minha alma tem tédio, a minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como um homem vê? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia, ninguém há quem me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me ao pó? Porventura, não me derramastes como leite e não me coalhastes como queijo? De pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me entretecestes. Vida me concedestes na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultastes do teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhuns me vissem. Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem. Teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura.
Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Aqui você vê Jó no seu máximo de angústia, máximo de questionamento, máximo de dúvidas. Aí você fala para mim, Elza, é normal ele tá assim, afinal, ele perdeu todos os filhos dele, a pele dele estava em carne, viva, ele perdeu toda a riqueza dele, ele perdeu tudo. Os amigos dele amaldiçoavam ele e colocavam a culpa nele. Como você pode falar que não foi Deus que Deus não se alegrava com o que ele estava passando, se Deus permitiu ele passar por isso? Aí tá. Todo mal ele acontece com a permissão de Deus. Mas todo mal não vem da essência de Deus. Porque Deus, ele é bom. Só tem coisas boas que saem de Deus. Mas toda permissão de algo que acontece na terra tem que ser passado por Deus. Quem foi que fez esse caos na vida de Jó? Foi Deus que fez esse caos na vida de Jó? Se a gente for ver lá em Jó 1, foi por causa de pecado que Jó passou por isso? Não. Não foi por causa de pecado. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele se esforçava para se desviar do mal. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Aí agora, Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio Satanás entre eles. Então aqui, ó. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? Não, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Você percebeu no que eu tinha acabado de ler sobre como o que Jó achava de Deus? Como Jó... olha isso aqui. Olha só, Jó 10:7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Jó falando que para Deus, olha, você viu o que Deus pensava de Jó, né? Você viu aqui o que Deus pensava de Jó, que Jó falou, olha como Deus falou bem de Jó. Olha só, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha como Deus pensava o que Deus pensava de Jó. A bondade em Deus. E olha o que Jó pensou que Deus pensava dele.
Muitas vezes as nossas aflições, que são causadas pelo inimigo, porque isso aqui foi o inimigo que causou na vida de Jó, a gente blasfema contra Deus, sendo que foi o diabo que causou essa confusão toda. Olha só, Jó falando, ele começou a ficar bravo com Deus, questionando com Deus, Deus pensando bem dele e ele pensando mal de Deus. Que ninguém me livre da tua mão, as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Jó falando para Deus, o Senhor quer me devorar, o Senhor quer acabar comigo. Lembro-te que me formaste como barro e queres agora reduzir-me ao pó. De perna e carne, tendões e ossos, me entreteceste. Agora sim, ó, agora 10:14. Se eu pecar, tu me observas da minha iniquidade e não me perdoarás. Olha só. Se eu pecar, olha já falando para Deus, falando que Deus não iria perdoar ele se ele pecasse. Olha que monstro que ele estava criando em relação a Deus. Olha só. E se for justo, ó, e 15, se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois sou cheio de ignomínia e olho para minha miséria. Olha o 15, o 10, quando eu li esse capítulo a primeira vez, eu comecei a chorar. Eu sei que Deus não precisa do meu alento, mas eu fiquei, como pode? Como pode o ser humano pensar tão mal de Deus? E Deus pensa tão bem da gente. Porque tem um versículo que fala, pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de bem e não de mal. Se você for ver as passagens da Bíblia, Deus ele é sempre encorajador, ele sempre fala, vai, eu tô com você, você é forte. Falou para Josué, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Deus é o ser mais incrível que... Deus é Deus, mais incrível que existe, mais amoroso, mais misericordioso, mais gentil, mais bondoso, mas o ser humano, ele não olha para o diabo, não. O ser humano não bota a culpa no diabo. O ser humano é covarde. O ser humano coloca a culpa em Deus. De que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. Tudo bem, Jó era um homem justo, rétrego, que se desviava do mal. Mas ele não tinha pecado? Todos nós temos pecados. Quem fala que nunca pecou é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Mas se nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, olha só. Quem se apresentou perante a Deus foi Satanás. Quem pediu para vir o mal sobre a vida de Jó foi Satanás. Aqui, ó. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com Sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaste na terra. Olha o que Jó fazia por Deus. Olha o que Deus fazia por Jó. Abençoava ele. Com toda sorte de bênção, tudo que ele fazia, Deus abençoava ele. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás,
Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, Satanás. Porque você faz tudo que é ruim. Ele pediu a permissão de Deus, porque Deus, tudo que acontece está debaixo da permissão de Deus. Mas o mal vem do diabo, vem de Satanás. E Deus, ele dá o livre-arbítrio para a pessoa fazer o que ela quiser fazer. A partir do momento que você está com Deus, Deus, ele te guarda, ele põe anjos ao seu redor. Mas ali foi uma provação que já precisava passar para deixar aqui bem claro o quanto nós somos fracos. E que na hora da nossa angústia, a blasfêmia vem primeiro a Deus e não a Satanás. Por que Deus? Por que Deus? Porque ao invés de você ficar por que Deus, você não fala? Satanás, que ele deveria ter falado desde o começo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E Deus, ele permitiu Jó passar por aquilo, porque se você for ver mais pra frente em Jó 38, você vai ver o papo que Jó teve com Deus ali. Imagina. É maravilhoso. Jó 38, tem uma parte que ele fala sobre o crocodilo, Deus vai falando sobre a criação dele toda, e Deus é muito orgulhoso da criação dele. Deus, ele tem muito orgulho de tudo que ele criou. Eu sempre falo que Deus, ele é um artista. Às vezes eu sento na varanda da minha casa e fico olhando assim pro céu. Às vezes, principalmente em época de outono, ou inverno, quando faz aquele sol e depois vai cair naquela tarde, o céu vai ficando meio rosa, meio roxo. E eu fico falando, Deus, o Senhor é um artista. O Senhor é um artista. É maravilhoso. E aí Deus foi falando com ele. Se você for ler Jó 38, eu tava vendo não sei falar o nome, é Discovery. Eu falando sobre o crocodilo e era tudo que Deus estava falando para Jó, né? Aí Deus falou assim: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí se você for lendo, você vai ver tudo que o diabo fez. Então, nós temos sempre que permanecer firmes, permanecer fortes, sermos corajosos, não sermos covardes. Se você falar, Elza, você não passou pelo que Jó passou, para você é muito fácil você falar isso. E você vai ver também que os amigos de Jó ficavam botando a culpa nele. Então foi uma situação que a gente, depois Deus também falou, no final, para Jó orar pelos amigos dele, que eles ficaram falando um monte de besteira lá que não deveria ter falado. Então tem momentos que a gente não sabe de nada. Mas de uma coisa a gente tem que saber. Que Deus cuida de nós. Independente do que estiver acontecendo, Deus cuida da gente. Em todos os momentos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. Em todas as horas.
E aí Jó falando daquele jeito com Deus, daquela forma, porque também aqueles amigos dele, em vez de consolar ele, piorou a situação toda, falando que ele também merecia passar por aquilo. E o outro tentando falar que Deus estava permitindo aquilo que estava acontecendo, também falando que ele estava acontecendo aquilo com ele, porque era Deus que estava mandando aquelas pragas na vida dele. Só que não! Naquele momento ali era para todo mundo estar focado no que estava acontecendo. Era Satanás que estava ali. E engraçado que ninguém repreendeu ele, né? Ninguém se posicionou contra Satanás, mas contra Deus, todo mundo ali. Que não sejamos covardes, a ponto de colocar a culpa em Deus das coisas que acontecem na nossa vida. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E também não julgar as pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades. Porque cada um sabe o que passa. Cada um sabe o seu momento ali. Não é? Por quê? Se a gente for analisar essa situação, todos nós passamos por problemas. E às vezes a gente não precisa ouvir nada. Às vezes a gente só precisa ficar quietinho com Deus para passar por aquilo. Aí às vezes a gente fala, tá acontecendo isso na vida daquela pessoa por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo, por causa daquilo. E aí vai criando contenda com Deus. Porque depois Jó teve que orar pelos amigos dele, que falaram muitas besteiras. Então, tudo... Se você tá com Deus, você sabe que você tá no lugar certo. Você tá com a pessoa certa. Pessoa não, né? Com ser. Se você tá com Deus, você sabe que você tá no lugar certo. Né? Por quê? Deus estava ouvindo aquilo tudo. Deus tem sentimentos. Imagina Deus pensando assim, nossa, eu penso tão bem dele e ele pensa tão mal de mim. Eu amo tanto ele, por que ele tá me culpando? Por que ele tá agindo assim comigo? Se é Satanás que tá fazendo isso tudo. Aí você fala, Deus poderia não ter permitido, mas Jesus não deixou a gente inocente. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jó não passasse por aquilo, como ele iria ter uma intimidade mais profunda com Deus? E Deus, ele dá o livre-arbítrio para a pessoa fazer o bem e o mal. Deus dá escolha para a pessoa fazer o que ela quiser. Deus, ele não vai obrigar ninguém a nada. O Espírito Santo aconselha. Aconselha. Assim como tem o Espírito Santo, tem o diabo aqui nesse ouvido. Às vezes a pessoa está querendo se matar, se jogar da ponte.
Tá o diabo aqui desse lado, se joga, acaba com a tua vida, isso e aquilo, fazendo tudo de ruim, e o Espírito Santo tá aqui, não faz isso não, vai dar tudo certo, sai daí, você vai conseguir. Assim tá o diabo aqui e o Espírito Santo aqui. Ó, não, volta, você vai conseguir sair dessa, não acabou. Mas a decisão tá na pessoa de se jogar ou não se jogar. Porque Deus dá o livre arbítrio. E como o diabo, ele quer a alma, se a pessoa se jogar, ela vai se matar e vai pro inferno. É isso. E Deus é vida, e vida em abundância. Se ela não se jogar, Deus vai transformar a vida daquela pessoa. Se ela ouvir e entrar nos caminhos de Deus, a vida dela vai ser transformada pelo melhor ser que existe, que é Deus. Vou ler Jó 38. Depois que Jó, todo mundo fala que Jó não reclamou, Jó falou um monte de besteira. E falou demais. E os amigos dele também falaram um monte de besteira. Por isso que é bom a gente às vezes ficar caladinho, sabe? Tá difícil? Ih, meu filho, dobra o joelho, ora, teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Porque às vezes é tanto achismo que a gente não tem que achar nada. A gente só tem que viver. Viver para depois não tomar ainda um chicote de Deus. Porque Deus, ele estava ali tranquilo. Mas aí que ele começou de muita graça, veio Jó 38. Imagina Deus aparecer para você no meio de um redemoinho. Olha só. Jó 38. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem. Cinge, pois, os lombos como homem. Pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó, tá falando um monte de besteira aí. Cinge, pois, os lombos como homem, que eu te perguntarei e tu me farás saber. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É muito fácil falar que Jó não murmurou, não falou nada, mas se ele não tivesse falado nada, Deus teria perguntado: quem é esse? Quem é você? Quem é você, Jó? Pra estar falando que não deve falar. Porque os amigos de Jó estavam falando que aquilo estava acontecendo com Jó era por causa de pecado que Deus tinha permitido acontecer. Mas não era. E Jó culpando a Deus, falando que Deus era mau por ter permitido aquilo acontecer com ele, que ele era um homem muito bom. Tadinho, era melhor que Deus também. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Agora, segura aí, Jó. Falou, agora vai ouvir. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Hein, Jó? Onde é que você estava, Jó? Quando eu estava lá com o Pai, com o Filho, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu estava lá com o meu Filho e o meu Espírito, lançando os fundamentos da terra, falando, criando a terra. Onde é que você estava, Jó? Você existia? Você existia, Jó? Você estava ali comigo? Dízimo. Se você tem entendimento, se tens entendimento, de quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. As estrelas louvam a Deus.
As estrelas têm mais entendimento do que o ser humano, porque elas estão ali louvando. Quem encerrou o mar com as portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faldas? Quando lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei lá aquele marzão lá de Copacabana e eu falei: até aqui você vai vir, daqui você não vai passar? Onde é que você estava? Eu já fui lá no Recreio e aquela onda é braba. Eu não tive nem coragem de entrar lá dentro, porque eu sei que eu ia tomar um caixote. Porque o mar é orgulhoso. Se você olhar pro mar, meu filho, eu não entro lá mesmo não, porque se eu entrar eu sei que eu não saio. Mas aqui Deus falou, porque se você olhar pro mar, você vai ver que ele é orgulhoso. Você sente orgulho no mar, você sente orgulho daquelas ondas quebrando. E aí Deus falou assim, ó: eu lhe tracei, ó, quem encerrou o mar com as portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por faraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus falando com o mar: aqui vai se quebrar o orgulho das tuas ondas e você não vai mais adiante. Acaso, desde que começaram os teus dias, dasses ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às olas da terra e se lhe fossem sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Acaso entraste no mananciais dos mar, ou percorreste no mais profundo do abismo? Tu entrou lá dentro do mar, ô Jó? Lá embaixo o mar, ele tem um lugar que as pessoas não conseguem ir mais fundo, senão morre. Nem aquele negocinho de oxigênio aguenta, senão tu estoura lá dentro do teu pulmão, tu morre. Tu tá lá, Jó? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste as portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dizem-se os sábios. Você sabe a largura da terra, Jó? Tem a linha do Equador? Você sabe? Aí tem um aqui, ó. Tem um que eu gosto aqui. Ai, gente, Deus tá falando aqui da criação dele toda. Ai, eu leria tudo, mas já são 33 minutos, não vai dar, vai estourar meu celular. Olha só, Jó 34, capítulo 38, versículo 34. Podes tu levantar a voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui. Os relâmpagos falam para Deus: eis-nos aqui. Você tem ideia disso? Quando você vê um raio caindo lá, um relâmpago caindo. Antes eles foram perante a Deus e falaram: eis-nos aqui. Onde vamos cair? Eles pedem permissão a Deus. Os relâmpagos. Você tá aí na tua casa, livre, leve, solta. Não cai meteoro na tua cabeça. Por que não cai um meteoro na tua cabeça? Jó 36. Jó capítulo 38, versículo 36. Quem pôs sabedoria na camada das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Tem muitos meteoros lá na galáxia. E o meteoro não cai toda hora na Terra, por quê? Por que o meteoro passa direto? Porque Deus deu entendimento a ele, que não é a hora dele cair na cabeça de todo mundo.
Se você for pesquisar, você vai ver que existem lugares que caíram um meteoro e você viu o estrago que ficou. Tem lugares que tem eu não sei falar crateras gigantescas. Imagina um meteoro desse todo dia caindo na cabeça de alguém. Mas você vê que ele cai em lugares específicos. E Deus permite, deu um entendimento para ele cair ali. Para não matar o povo. Porque se ele não tivesse entendimento, ia cair no meteoro todo dia na nossa cabeça. Mas Deus deu entendimento a ele. Deus fala para ele, não, agora tu passa direto. Ou não, tu vai cair ali. Ou não, tu vai cair... Tá entendendo? Tá entendendo a orquestra? Tá entendendo? A natureza toda sobre o comando do seu Criador. Eu poderia ler já ali 38 todo para vocês, mas eu não vou ler agora porque já passou 35 minutos e agora que tá esquentando já passou as horas aqui. Mas lê Jó 38, 39, mas depois eu vou falar também do crocodilo também, que ele fala, Deus ele se orgulha muito do crocodilo. E se você for ver um crocodilo, você olha para ele, ele é orgulhoso, né? Ele é orgulhoso, você vê. Aqui tem jacaré, na Amazônia. Mas lá em outros países, não sei, nos Estados Unidos, tem crocodilo. Não sei se é Orlando, algum lugar. Você vê, ele é orgulhoso, ele fica ali na água, só com aquele olhinho, falando, vem cá pra tu ver. Pula aqui pra tu ver se tu sai. E ali Deus fala sobre o crocodilo, fala, você vai brincar com eles como se fosse você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Deus que deu essa força pro crocodilo, e Deus sabe que ele é orgulhoso, Deus deu esse orgulho a ele fica ali tranquilaço, né, dele. Tipo, vem só pra tu ver. Vem só, pra tu ver se tu volta. E ali Deus vai falando da criação dele. E Deus fala da criação dele, dos animais, os detalhes da escama do crocodilo, da força dele, do hipopótamo, do cavalo. Deus só pegou um pedacinho da ursa com os seus filhos. Quem guia a ursa com os seus filhos? Vai tu tentar chegar perto de uma mãe ursa pra tu ver se tu não sai sem cabeça. Toca no filhote aí de uma mãe ursa pra tu ver o que acontece contigo. O amor que Deus colocou nelas com os filhotes. Aí também fala ali do avestruz, que Deus negou o entendimento do avestruz, que ele joga o ovo dele na terra e não quer saber do filhote dele. A diferença entre a ursa e o avestruz. E ali Deus vai naquela conversa com Jó, naquela conversa, e no final ele fala, eu tampo a minha boca e eu não falo mais nada. Não falo mais nada. Então, já vai dar 40 minutos. Saiba disso. Põe a mão na sua boca. Não fala mais nada. Aceita o que Deus propôs a você passar. Porque se Ele propôs você passar por isso, é porque você vai conseguir. Você vai conseguir passar. Porque Deus não dá nada além daquilo que nós não podemos suportar. Tá bom? E é isso. Eu poderia ter me aprofundado mais em Jó 38. Mas o Espírito Santo fala o que Ele quer falar. Eu sou apenas um instrumento. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no meu canal. 40 minutos, eu não sei se eu vou conseguir passar isso pro YouTube, eu não sei. Mas eu vou tentar. Tchau.